E vou terminar o programa de hoje. A gente vai terminar falando do caso, né? Dos idosos que sofreram atentado. Conhece? Os idosos? Ah, Eu simplesmente escrevi um texto no último final de semana. Eu até falei para vocês aqui na semana passada. E publiquei no jornal Folha da Região do último sábado. O título é assim: Uma família há 8 meses esperando por justiça, ou um filme de terror que parece não ter dia e nem hora para acabar. E o texto diz o seguinte: já se vão 8 meses desde que um bombeiro incendiário despejou gasolina nas portas de um prédio em pleno centro da cidade e onde funcionam o Jornal Folha da Região, a Rádio Cidade e onde este jornalista reside com sua esposa e a netinha de 9 anos de idade. E até agora, nada. Foram meses de agonia, de desânimo, de depressão, de sensação de impotência, da desesperança e de um sufoco que dói no peito por saber que os verdadeiros culpados estão se ancorando no sistema para ficarem impunes. São vários meses onde muita coisa deixou de ser feita. Por exemplo, o não confirmar, por falta de investigação, que o bombeiro esteve em um determinado edifício da cidade na noite anterior ao verdadeiro atentado terrorista que cometeu, e não existir nenhuma pista concreta para elucidar totalmente o caso. Não dá para acreditar, dentro do contexto que antecedeu o fato, que o bombeiro incendiário teria feito e planejado tudo sozinho. Com certeza o fez amando ou contratado por alguém, ou por algum grupo de pessoas para quem a morte do outro é coisa natural. Mas o que resta é a angústia, a incerteza e a sensação de que nada mudou desde o fatídico instante de quase morte, sem que quase nada, nenhum fato, nenhuma situação tenha sido elucidada, a não ser o óbvio, que um tentáculo humano que desonrou toda a classe daqueles que são treinados para salvar vidas, tenha tentado tirar a vida de 2 idosos e de uma criança. O pior é que, pelo que se depreende, em razão de o jornalista, nos veículos e programa que edita, defender a ciência, o controle do inimigo, que deveria ser comum, o novo coronavírus, após ter sofrido verdadeiro espancamento moral pelas redes sociais, pelos defensores e soldados humanos lutando ao lado deste inimigo invisível, chamado coronavírus, nessa verdadeira guerra que ficou provada, provoca o caos. Passa por verdadeiro assédio judicial por parte de um advogado negacionista que patrocinou simplesmente 11 ações contra o jornalista e os veículos que edita. 5 criminais e 6 civis por dano. Praticamente pelos mesmos fatos, com os mesmos argumentos, em seu nome próprio e de outros de seus companheiros negacionistas. Aliás, o advogado, ao que tudo indica, é amigo pessoal do bombeiro. E foi flagrado ao seu lado na manifestação negacionista de frente à prefeitura, meses após ter sido exonerado do serviço público municipal, a pedido ou não, não importa, e seu amigo ter tido o pedido de aposentadoria negado. Eis que era bombeiro civil municipal concursado. Aliás, o Tribunal e Política, com pelo menos parte da população brasileira, inclusive a local, apoiando uma pessoa desequilibrada e que estaria justamente promovendo o caos, o ódio entre os próprios cidadãos, como maneira de se perpetuar no poder. Diante disso, não se sabe, e pelo menos ao que se informa, nem se tem pistas de quem usou as mãos sujas de gasolina e que por pouco não ficaram ensanguentados. Tudo isso agravado pelas campanhas de negacionistas para que se destruam os veículos editados pelo jornalista, pelo estrangulamento financeiro, através do cancelamento e da não contratação de publicidade, além das ameaças que graçaram por vários meses pelas redes sociais, levadas a efeito por pessoas que poderiam ser tidas como suspeitas,
pois fazem isso desde antes do incidente, sem que nenhuma autoridade as repreenda ou as interrogue, mesmo já tendo recebido os prints caluniosos, difamatórios e ameaçadores. Ora, se não se elucida o crime, como a família deste jornalista ficará mais tranquila, sabendo que quem engendrou ou incentivou este atentado terrorista não vai voltar a mandar outrem praticar outro ato que realmente produza o efeito morte e cale a boca de um ser que fala para todos o que eles não querem ouvir? Como poder explicar para a netinha de 9 anos que ela não passará por isso novamente e agora de maneira mais severa? O pior de tudo isso, gente, é se sentir de mãos atadas. É a sensação de impotência, de não poder fazer nada. De ver o choro contido e às vezes expresso em cantos da própria casa, da esposa e da filha. Mas acima de tudo, o medo, a sensação de quase morte estampada nos olhos de uma criança que não consegue processar tanta informação complexa e enxergar como um adulto e se espanta, se assombra, fica trêmula toda vez que a campainha da casa toca e pergunta: será que não é o bandido que veio pôr fogo na nossa casa de novo, vovô? Me perdoem aqueles que me ouviram até aqui, mas é o desabafo de um jornalista, advogado, professor de filosofia e sociologia, e mesmo com todo o conhecimento adquirido ao longo dos seus 62 anos, se prostra inerte, se sente incompetente, impotente, descrente, sem condições mínimas de garantir os mais precários conceitos de dignidade para a sua própria família, que vive ameaçada, assombrada e tendo vilipendiada a todo instante a sua própria condição de ser humano, sem ter apoio de um Estado que não se sabe para onde caminha e nem onde chegará. Boa tarde a todos.